E passamos de imediato para a palestra que traz como tema a mudança de paradigmas na educação e comunicação para os jovens, com o senhor Henrique Tischauer, que é executivo com mais de 23 anos de experiência em empresas multinacionais, como Bayer, Pfizer, Discovery Networks, Pearson e, recentemente, como sócio fundador da EXP Inteligência Educacional. Convidamos, então, para a sua apresentação, Henrique Tischauer. Jovens de 12 a 20 anos não acreditam que governos e grandes empresas vão cuidar do seu futuro. Fato é que 10% acreditam que o governo não terá atitudes corretas e somente 4% acreditam que grandes empresas são éticas. Dados da economista Norina Hertz, com mais de 1.000 jovens de 12 a 20 anos, entrevistados nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não é Brasil, é mundo. Estamos à frente de mudanças gigantes e a nossa juventude, ao qual é o futuro deste mundo, já nasce com uma descrença muito grande do que esperar. Então, nós, como executivos, líderes empresariais, líderes sociais, temos uma responsabilidade muito grande perante esse jovem. E é sobre isso que eu queria aproveitar o tempo com vocês, que vocês aproveitem, e agradeço a generosidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Primeiro, esses jovens não são os primeiros, a primeira geração está conectada à internet. Nós já estamos conectados à internet há um tempo, mas eles são os primeiros, tá, a ter um aparelhinho desses grudado ao seu corpo, né, que não consegue mais se soltar de um equipamento desses. E é interessante, isso traz mudanças muito grandes, muito significativas. Como, por exemplo, é aqui que eles carregam seus amigos, é aqui que eles carregam suas experiências, suas vivências, é aqui que eles carregam seus contatos, é aqui que eles carregam as suas vidas inteiras. Engraçado. Percebam o que mudou no jovem. O jovem vai a um show, o jovem vai a um evento, o jovem vai a uma festa. A primeira preocupação do jovem, antes de curtir a festa, é fazer uma selfie. Porque agora eu posso mostrar para todo mundo que eu estive aqui. Não, agora eu faço parte. Agora eu vivo nas redes sociais, porque agora eu faço parte do mundo que eu me comunico. E eu não preciso nem saber o que aconteceu. Não ouvi a música, não conversei com as pessoas, não interagi, mas eu estive aqui. Então, este momento selfie é um momento interessante. Diz muito sobre esse jovem e para onde ele quer ir, o que ele vê da vida dele. Então, quando nós imaginarmos que esse jovem é um bicho meio estranho, hoje ele é 1/4 da população mundial. Fato é que em 10 anos, em 2026, ele será 3/4, ou eles serão 3/4 da população economicamente ativa. São esses os jovens que vão estar dirigindo o nosso mundo daqui a 10 anos. Pasmem, sim, fato é, e esses são os jovens que vão fazer as mudanças e vão ter que dar conta do legado que nós estamos deixando a eles. Comunicação mudou. Anos atrás, usávamos carta, então tínhamos o hábito de escrever. Escrevíamos cartas longas. Eu ainda era da época que eu lembro que eu tinha amigos fora de São Paulo, eu sou de São Paulo. Se o meu sotaque não denunciou isso. Mas eu tinha amigos aqui em Porto Alegre, tinha amigos na Bahia, e cartas enormes eram escritas e levava 2 semanas entre idas e vindas. Isso dava uma agonia enorme, né? Mas, enfim, a gente conseguia se comunicar por cartas. Aí, na década de 90, né, quando o telefone
começa a se popularizar. Eu ainda lembro quando criança, né, para fazer uma ligação interurbana, você tinha que, em São Paulo era a Telesp, né? Você tinha que pedir auxílio de uma telefonista e pedir que ela fizesse, então, a chamada, e você aguardava numa cabine, esperava ali ser conectado, e só assim você poderia, então, concluir a sua breve, super rápida chamada de segundos, porque aquilo custava uma fortuna, né? Então, começamos a falar. Aí o telefone se populariza e começamos a falar mais. Aí mais tarde, eu lembro, anos depois, meu pai brigava comigo, larga esse telefone, filho, né? E nós ficávamos ansiosos, todos em casa, quando aguardávamos uma ligação, pelo amor de Deus, que ninguém pegue esse telefone, né? Não, deixa, ela vai me ligar. Ela vai me ligar. Eu vou. Não, peraí. Aí o irmão pegava o telefone, você pegava na extensão. Era uma coisa interessante, né? Olha que engraçado. Quem de vocês hoje liga na casa de uma pessoa? É raro. Nós ligamos no celular. Nós mal sabemos. Esse fato deste aparelhinho aqui atrasou a nossa capacidade de memorização. Antigamente você lembrava telefone de um monte de gente de decor, né? Você lembrava, aí tinha gente que usava, né, o caminho, depois que ele virou teclas, deixou de ser o disco, né? Ele rodava para cima e para baixo, não é fácil. Eu lembrava que era um caminho, ligava para um, ligava para outro. Hoje eu não sei mais telefone nem do meu pai. Brincadeira, eu sei. Mas você tende a esquecer, se facilita isso aqui. Mas começamos a falar. Então saímos da escrita, começamos a falar. Começamos a falar ainda mais quando esses primeiros tijolões apareceram, e a nossa comunicação ficou cada vez mais fluida, né? Então aí nós saímos da escrita, passamos a fala, potencializamos a fala em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? Toda hora a gente estava acessível, né? Não tinha mais como não estar acessível. E olha o que acontece. Voltamos a escrever. Os jovens já não falam mais. Os jovens se comunicam por mensagem de texto. Então, o pêndulo da comunicação da escrita para a fala começa a voltar para a escrita novamente. E é interessante, porque isso traz consequências gigantes. O jovem não sabe mais ter diálogo. Porque o jovem pega e escreve. E aí, se ele não gostar da resposta que recebe, ele deixa o celular de lado. Fato real, uma amiga minha, cujo filho tem 18 anos, interessado numa menina, ela vira para ele e fala assim, filho, por que você não pega o telefone e liga para ela? Convida ela para sair, vê se ela quer ir ao cinema. E automaticamente ele fala, não mãe, como assim ligar para ela? E se ela me disser não? E se ela disser que não quer ir no cinema? E se ela não gostar do filme? O medo do jovem do diálogo. Aí nós vamos pensar na resiliência. O não faz parte da vida. Se eu tivesse que ter somente sim, era fácil. E essa juventude cresce achando que tudo é sim, tudo é fácil, tudo é acessível. Antigamente nós esperávamos 2 semanas para a carta voltar, agora eu espero no máximo 2 segundos, senão, ele não está vendo a minha mensagem, eu escrevi, ele não vai... Olha, ele leu, já leu, agora eu vou esperar 1, 2, ele não responde, né? E o jovem se esconde atrás deste aparelhozinho que faz tudo e também fala, né? Para poder, o quê? Não ter que interagir. Né? Então, isso são consequências enormes que nós vamos ver no mercado de trabalho mais para frente, quando dar-se ao jovem a oportunidade de poder trabalhar com outras pessoas, as dificuldades de comunicação, né? Como é que ele vai sustentar as suas ideias, como é que ele vai sustentar seus planos, como é que ele vai trabalhar em equipe, como é que ele vai entender a dinâmica do liderar e ser liderado, né? Porque não existem mais as caixinhas sumiram. As organizações, como estavam estruturadas antigamente, de uma forma que esta caixinha está presa a certos preceitos e eu só posso chegar lá agora que eu tiver conquistado isso. Hoje o jovem, ele desconhece aquilo. Ele acha que se ele é bom em alguma coisa, ele monta o blog dele, ele monta o site dele, ele acaba sendo referência, né? Vê-se o que existe por aí de novidades nesse mundo de comunicação. Mas, vamos ver quem é esse jovem. Aqui nós temos o jovem e a comparação de dois grupos etários interessantes, pais e filhos. Um nasceram aí na década entre 75 e 90, outros são os
os jovens nascidos nos últimos 16 anos, né? Um aprendeu a trabalhar com computador. Então, assim, ok, eu vou entender. Eu lembro que quando era, há uns anos atrás, já faz alguns 20 e poucos, quando chegaram os computadores na Bayer, eu trabalhei na Bayer, como foi apresentado aqui, e aí chegaram para a secretária e deram aquele disco, né? Já era um disco rígido, né? Aquele grande, né? Disseram para ela, por favor, a senhora pode arquivar. Ela não teve dúvida. Pegou uma pasta suspensa, grampeou o disco e colocou. Arquivado está, pronto. Não temos mais discussão sobre isso, né? Então já está resolvido, né? O jovem, por outro lado, já nasce nesse ambiente onde o computador faz parte da vida dele, né? Quando eu pego aqui este jovem da minha idade, ele pensava de forma linear, tradicional, né? 1 mais 1 tem que ser 2. Né? Então, isso a gente aprendeu e não tem mais dúvida. Agora, o jovem que nós estamos vivendo não tem essa mesma linearidade, né? A gente até pode discutir sobre o foco do jovem, como ele aprende, como ele presta atenção, né? Aí tem livros do Daniel Goleman que diz que essa mudança de foco de um lado para o outro só é um desperdício de tempo, que não é possível fazer 12 coisas ao mesmo tempo. Isso não é. Mas a forma de aprender não necessariamente é linear, né? E antigamente nós usávamos a tecnologia para trabalhar, né? Eu faço aqui uma citação do meu pai, que meu pai dizia o seguinte: eu não quero um computador em casa, porque para mim isso é trabalho, e eu não vou querer computador em casa. Ele já mudou de ideia, mas graças a Deus. Mas na vida dele é computador em casa. E eu tentava defender para ele, mas pai, e se você quiser procurar uma informação? Tem páginas amarelas e tem lista telefônica, o que você precisa mais? Né? O jovem não, o jovem já usa a tecnologia no seu dia a dia. Ele está totalmente imerso nessa tecnologia, né? E antigamente nós consumíamos mídias tradicionais, né, digitais. Hoje os jovens são digitais, eles são a mídia, né? Nós saímos do mundo onde nós tínhamos comunicação de massa para ter hoje uma massa de comunicadores, né? Se nós pensarmos o que isso significa, é uma transformação gigante em comunicação, né? Quando o senhor Alexandre Gutenberg inventou a prensa, né, precisava de, além de conhecimento, capital, capacidade de fazer, mas precisava de muito recurso para você ter o domínio da comunicação, né? Depois você vê os conglomerados crescendo, os jornais, as revistas, as mídias televisivas e assim por diante. Era um poder da comunicação concentrado em poucos. Poucos pautavam esse tipo de comunicação e estava centrado em quem dominava o capital, de certa forma. Hoje, qualquer jovem é um comunicador, qualquer pessoa é um comunicador, qualquer um de nós é um comunicador. Ok, então precisamos discutir o que é comunicação, vamos discutir a qualidade da comunicação, vamos precisar de uma curadoria, vamos precisar checar verdades por detrás disso, de fato, mas o poder está na mão de cada um, apesar de pessoas fazerem mau uso dele, o poder está na mão de cada um. Quando nós pensamos isso, eu gosto muito dessa frase, porque essa frase me parece bastante interessante, né? Porque todos os povos do mundo são parte de uma rede intercomunicada eletronicamente, os jovens em todos os lugares compartilham um tipo de experiência que nenhum dos anciãos já teve. Esta ruptura entre as gerações é totalmente novo, é planetária, é universal. Parece mais do mesmo se ela não fosse escrita, não tivesse sido escrita em 1970. Essa frase é de 70. Então, nós estamos vivendo essa transformação já há um bom tempo. Cada vez mais aparente, cada vez mais relevante, mas sim, a comunicação começa a estreitar o mundo e trazer oportunidade para os jovens e para qualquer pessoa, cada vez mais rápido, cada vez mais centrada em alguns temas específicos. Antigamente, né, quando nós queríamos falar com as pessoas, né, você tinha lá os tradicionais, os jornais, revistas, panfletos, cartazes, mala direta, eram mensagens curtas, né, a gente tinha que ter uma chamada curta, né, ter garantia aquela chamada que pudesse destacar, mensagens com foco, né, e tinha aquelas grandes campanhas publicitárias. O jovem de hoje não compra mais comercial de 30 segundos. Mas ele se engaja com produtos, com marcas, né? Ele vai participar de mídias sociais, ele quer saber o que falam daquele produto, daquela marca, daquela pessoa, né? Ele quer saber, ele quer buscas orgânicas, ele não necessariamente sai à procura de uma coisa específica, ele vai navegando, né? Então, o navegar na rede, né,
parte da atividade do jovem em descobrir o mundo à sua volta, né? E as mensagens, muitas vezes, por mais que elas sejam curtíssimas na chamada, se o jovem realmente busca o interesse, ele vai atrás daquilo e vai entender na profundidade, né? Eu sempre gosto de brincar, a gente trabalha com educação, aí chegam algumas pessoas que falam assim, o jovem não tem foco, o jovem não consegue focar-se em nada. Aí eu rebato dizendo o seguinte, ele não tem interesse. Foco ele tem. Não tem interesse no que você está dizendo para ele, foco ele tem. Pegue um jovem jogando Minecraft, ou jogando Candy Crush, ou jogando algum joguinho, ou PS4, lá, o PlayStation 4, passa 18 horas e pode chamar para comer, para dormir, para tomar banho, não sai de lá, toca o telefone, não importa, está ali. Então, assim, não é um problema de foco, é um problema de interesse. Como a gente captura o interesse desse jovem, como a gente traz essa população que vai dominar o mundo nos próximos anos, para próximo, esse é um desafio, não é falta de foco, né? Então, o jovem vai... Vejam as campanhas, quando a gente pensa em publicidade, as mais engajantes são aquelas que envolvem pessoas, mas não só aquela pessoa, mas a vida da pessoa, o que ela faz, como ela usa, como ela interage, conta-se histórias, tem todo um processo de storytelling, do engajamento com a marca, do engajamento com algum produto, não necessariamente somente o comercial de 30 segundos, né? Então, existem relações de aprendizagem, que nós chamamos, né? Primeiro, o consumidor e o produtor, ele é consumidor e produtor ao mesmo tempo. A hora que um jovem escreve numa rede social que ele diz, olha, acho o produto muito legal e eu descobri que dá para fazer isso com o produto, ele automaticamente é um co-criador do produto. Vamos pegar um exemplo simples. Netflix. Quantos de nós não abrimos nossa opção de Netflix, por exemplo, para quem tem acesso, e começamos a ler as resenhas daqueles que já viram o filme, que não viram, que gostaram, que não gostaram, que tiveram opiniões a favor ou contra. E a própria forma que eu começo a acessar o conteúdo da internet ou do Netflix, começa a mudar o perfil do produto final. Porque se eu começo a ter acesso mais de filmes de terror, por exemplo, ou filmes de aventura, ou filmes de ação, é aquela seleção que vai aparecer para mim com mais frequência. São aqueles comentários que vão aparecer para mim com mais relevância. Mas quem controla isso? Né? Vamos pensar um outro exemplo simples. Facebook. Vocês não acreditam que vocês leem todos os comentários e todas as postagens de todos os seus amigos no Facebook. Seria impossível. O Facebook já pré-seleciona com base nas pessoas que você visita, com base nas pessoas que você segue, com base nos comentários que você faz. Então, você acaba customizando o produto para a sua utilização. Tá? E isso vai cada vez mais tornando o que a gente chama de customização de massas. Né? Eu tenho massas, antigamente, como é que eu customizo para massas? É impossível. Né? Ou eu tenho uma pessoa especializada em customização, vou chamar um alfaiate, ou eu compro minha loja, ou eu compro minha roupa numa loja que faz tamanhos 42, 44, 46, 48, e eu me encaixo num daqueles. Hoje a experiência, por causa da tecnologia, permite você ter customização de massas. A minha experiência e cada uma de vocês é totalmente diferente, mesmo consumindo o mesmo produto. Tá? Para o jovem, tudo é digitalizado, né? E tudo é próximo, tudo é fácil. Né? Eu brinco que quando você fala com o jovem, peraí que eu vou ver. Assim, não tem nem a preocupação de procurar o físico. Isso tem impactos enormes sobre sustentabilidade, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Tá? E o jovem tem que começar a fazer a curadoria. Né? Um dos grandes desafios é ajudar o jovem a navegar nesse mundo. Porque se ele bater o olho e pegar primeiros 3 resultados do Google, capaz que ele tenha um resultado errado. Né? Capaz que ele tenha uma informação errada, equivocada. Como ajudamos o jovem nisso? Aí eu brinco, né? O jovem tem nessa tirinha do Calvin e do Haroldo, né? Se vocês conseguirem ler, eu daqui vou precisar... Outro microfone que eu passo... Ótimo. Prefiro me movimentar no palco, fica mais fácil. Calvin e Haroldo, fantásticos, adoro eles. Estou fazendo palavras cruzadas. Número 3, horizontal. Pássaros. Já sei, bem te vi do Papo Amarelo. Mas só há 4 quadradinhos. E a resposta vem, eu sei, esses idiotas forçam a gente a fazer uma letrinha miudinha.
Quem disse que eu tenho que me prender nesses 4 quadradinhos, né? Para com isso. Gente, legal, bacana, mas eu vou ver as palavras cruzadas sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. Então, quando a gente vê o que isso muda no dia a dia, antigamente, jovens num pátio de um colégio, qualquer que estivesse, estavam lá brincando, jogando futebol, correndo. Hoje os jovens são assim. Eles estão em si mesmados, eles estão fechados. É impressionante quando você vê. Repare esse comportamento em restaurante. Muitas vezes você vê uma família, eu acho pior ainda, né? Você tem 4 membros de uma família jantando. Né? Namorados, é outra coisa, perfeito, obrigado pela contribuição. Namorados é fantástico. Nossa, como eu te amo. Manda mensagem para mim que eu te respondo, mais ou menos assim. Né? Então, o que acontece? Nós estamos cada vez mais fechados nesses aparelhinhos. Né? Então, eu conheço 2 lugares até hoje, tem vários outros talvez, mas 2 que a gente é proibido usar celular. Né? Um é a sala de aula e o outro é avião. Pasme, o avião estão resolvendo. A sala de aula tem lei para não resolver. Existe uma lei municipal, essa no caso é do Rio de Janeiro, São Paulo tem, o Rio Grande do Sul deve ter também, tá? Mas diz o seguinte, é proibido o uso de aparelho celular e equipamento eletrônico durante as aulas. Uau! E agora? Eu tenho um jovem 100% conectado, que vive com esse negócio como uma parte do corpo, um jovem que alguns americanos chegaram a cunhar, chamando eles de thumb generation, né, a geração do dedão, porque um dia vão descobrir num sítio arqueológico que existia a partir de um certo momento do ano 2000, que as pessoas cresceram com dedões mais avantajados. Deve acontecer isso, uma coisa assim no futuro. Né? Certamente vai haver essa mutação. Né? Mas as salas de aula ainda proíbem os celulares. Aí a gente fala, mas tecnologia educacional, nossa, não sei o quê. Primeiro, para mim isso aqui é tecnologia educacional. A lousa é uma tecnologia. A escrita facilitada assim é uma tecnologia, um apagador é uma tecnologia. Tecnologia não é fim, tecnologia é meio. Importa o que a gente faz com a tecnologia. Tá? Eu vi muitas escolas desses últimos anos fazendo grandes pirotecnias e falando, agora temos tablet, agora temos não sei o quê, agora temos não sei o quê. Sim, o que você faz com isso? Qual o conteúdo que vai no tablet? É claro que não dá certo. Né? Uma vez eu conversando com um indiano, dono de uma empresa de tecnologia, mas ele vinha do mundo de tecnologia, ele queria entrar em educação. Ele falou, eu construí uma base tecnológica, uma capacidade de circular dados do tamanho de uma Golden Gate. Ele falou, I built the Golden Gate. Falei assim, people should go through there. As pessoas iam cruzar a Golden Gate, usar a minha plataforma, eu cobro quase nada para o uso da plataforma. Falei, por que eles cruzariam uma ponte? O que tem do outro lado? E ele não soube me responder. Pasme, na educação, se não tiver nada do outro lado, eu não quero usar a tecnologia. Vai ser só mais um pedaço de tecnologia parado. Então, a tecnologia pode ser, sim, uma lousa, um giz, um apagador. Então, quando nós olhamos para o jovem, eu preciso engajar esse jovem. Agora vem o desafio. Como é que eu falo da linguagem dele? Como é que eu me comunico com ele? Como é que eu entro nesse mundo? Eu jamais vou ser tão capaz de navegar e conhecer todos os aplicativos, todas as formas de comunicação que eles têm. Se eu me atualizar até agora, eu já estou desatualizado. Tá? Porque cada dia surge alguma coisa nova. Mas eu preciso entender como ele pensa, como o jovem age, como ele quer ser percebido e valorizado na comunidade. Tá? Então, nós temos um problema. A educação, aí nós estamos tendo uma discussão agora com a PEC do ensino médio, o projeto de lei que deve sair, que está por medida provisória, vai sair para o projeto de lei, né, sobre o ensino médio. O Brasil tem dados alarmantes sobre a educação, e é um crime que nós estamos fazendo com o futuro dessa nação, de certa forma. Mas o nosso ensino ainda é enciclopédico. Então, a grande discussão do ensino médio agora é por que eu tenho que dar 15 matérias para o jovem, que ele vai ter pouco uso disso daqui. Tá? Ele ainda é comportamentalizado, então ele é fechado. Né? O professor de matemática, ele entra lá para dar aula de matemática. O professor de biologia entra para dar aula de biologia, de química, física e assim por diante. Né? Então, não sei o que acontece na sala ao lado.
E ele é linear. Então eu preciso aprender primeiro isso, para depois aprender aquilo, depois aprender aquele outro. Só que a vida não é nem enciclopédica, nem comportamentalizada, nem linear. E para o jovem enciclopédico não quer dizer nada. Eu dou no Google, eu achei, está resolvido. A discussão que a gente faz com esse conhecimento, né? Então eu estava uma certa vez numa palestra com o ex-ministro da Educação, Renato Giannini, e o professor Renato diz o seguinte: vocês sabem qual que é a única escola que dá certo no Brasil? Aí todo mundo parou, olhou e falou, bom, o ministro da Educação falando qual que é a única escola que dá certo no Brasil, deve ser alguma coisa interessante, deve ser algum dado novo. Estavam cheios de educadores ali no meio, gente de peso. E aí ele fala isso daqui, a escola de samba. Bom, quase voou, carteiras, quase voaram, coitado, o ministro quase foi apedrejado. Ele falou, para, me explico. E a explicação dele fez muito sentido. Na escola de samba, você não tem diretor de disciplina, você tem diretor de harmonia. Alguém olha para isso daqui de uma forma integrada. Da mesma forma que eu tenho que olhar para o aluno de uma forma integrada. Eu não posso compartimentalizar e dizer, você é isso, você aprende isso, você aprende isso, você aprende aquilo. Então, quando ele traz essa provocação, de fato, eu tenho que garantir que 4.500, 5.000, 6.000 componentes consigam, em 50 minutos, cruzar uma avenida, cantando o samba enredo, de forma organizada, não deixando vazios, nem apertando, não correndo, nem atrasando, permitindo um recuo de uma bateria, que de parte sonora é super complexo, né? Porque eu tenho os graves, os agudos, eu tenho que fazer tudo aquilo movimentar sem perder a entonação. Isso não é 2, 3 pessoas, são 300, 400 membros às vezes. Tem que permitir que esse buraco aberto pela bateria seja rapidamente coberto. Alguém tem que olhar a harmonia disso tudo. Alguém tem que dirigir isso tudo. E nós não conseguimos em sala de aula fazer. Né? Quando eu tenho 30 alunos já é um problema. Né? Não conseguimos falar com esses alunos. Então, quando o professor Renato brinca e diz que a única escola que dá certo no Brasil é a escola de samba, a gente tem que, de certa forma, dar um voto de credibilidade nele e pensar por que ele traz essa provocação interessante. E aí nós começamos a entender. Nós temos a diferença do papel do professor. Né? Nós temos o professor hoje como emissor. E como eu estou fazendo aqui com vocês, estou sendo um emissor de uma mensagem. Então eu venho aqui, conto alguma história para vocês, alguns tomam nota, cai na prova, se cai na prova toma mais nota ainda, né? E pronto, está resolvido. Eu tenho vídeos de alunos perguntando como vocês aprendem. Aí o aluno me responde, o professor fala, mas depois eu chego em casa, ligo o YouTube e procuro aquilo que eu não entendi. Então, esse papel do emissor não está sendo muito benéfico, né? E ele é só one way, né? Ele fala, vocês tomam nota, cai na prova e está resolvido. Quando, na verdade, nós vamos repensar o papel do professor. E eu digo professor, que o professor é a chave. Podem colocar a tecnologia que for, podem colocar o material que for, a mágica acontece em sala de aula. E quem é o mágico é o professor. Sem ele, não há futuro. Não há como mudar essa realidade. E ele tem que deixar de ser um professor emissor, que detém a verdade, para passar a ser um professor mediador. Ele tem que construir o conhecimento coletivamente com o aluno. Ele tem que saber entender do aluno as suas angústias, suas vontades, seus desejos, para daí começar a construir com o aluno, de forma aberta, o que é. Eu brinco que a gente tem um projeto de criatividade e inovação em escolas, e uma das primeiras coisas que o professor, quando a gente vai fazer a capacitação de professor, a gente fala, professor, tem que fazer isso. Espera aí, mas eu não vou terminar a aula dizendo qual que é o conceito de certo, qualquer assunto, sei lá, o que é ser criativo. Não vou ler o conceito, não vou abrir no final o livro e falar assim, então, alunos, então deixa eu explicar para vocês o que é. É mais ou menos o seguinte, não importou nada o que vocês disseram, agora eu vou dizer o que realmente é. Peraí, eu vou escrever aqui no quadro negro e vocês tomam nota porque isso cai na prova. Eu falei, não, professor, o senhor não vai dizer. O senhor vai jogar a pergunta, os alunos coletivamente vão trabalhar no conceito
e no final da aula vocês vão ter um conceito definido dessa sala, daquilo que vocês entendem o que é criatividade e assim por diante. Tá? E o professor sai primeiramente chocado, depois ele começa a experimentar com medo, depois ele percebe como ele ganha os alunos. Como o aluno, quando se percebe partícipe do processo, onde o professor ele é um coautor, porque ele ajuda na criação, mas ele não é a voz final, isso muda completamente. Então, o professor passa a ser realmente um mestre. Não alguém que chega lá e fica somente repetindo frases que ele aprendeu um dia atrás. E nós temos um desafio. Eu brinco que nós temos salas de aula do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Vocês já pararam para pensar que se eu pegar um médico do século XIX, no túnel do tempo, colocar ele aqui dentro do Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, pousar ele hoje, dia 8 de novembro, ele cai num ambiente que ele não sabe por onde começar. Ele vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, onde eu estou? O que é essa maquininha cheia de luzes? O que é esse negócio? O que é esse equipamento enorme? O que é esse barulho? Experimenta fazer isso com um professor do século XIX. Ele entra em sala de aula e dá aula. Mudou o quadro, era negro, agora é branco, antes era giz, agora é caneta, né? E bola para frente. Não mudou nada. Não mudou nada. Nós estamos vivendo o mesmo processo de comunicação, onde eu tenho um emissor e o resto de pessoas tomando nota. E o que cai na prova é o que importa. Né? Que o professor fala isso. Né? Então nós temos esse grande desafio a viver pela frente. E de onde vem essa escola? Do processo de industrialização. Vocês vão ficar chocados. Mas a escola é quase que uma cópia de uma fábrica. Tem sinal quando começa e termina a aula, tem os departamentos, né? Tem os especialistas do seu setor, então o setor de funilaria, o setor de pintura, o setor de borracharia, matemática, ou você pode definir ele por Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental ensino médio, ensino infantil, né? Não se comunicam, né? E pior, vocês vão ficar chocados agora, como é que nós definimos os alunos? Na entrada pelo ano que nasceu. Quem diz que todo aluno que nasceu em 1994 tem que estar no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo lugar, no seu processo de aprendizado? E pior do que isso, nós rotulamos os alunos que nem carro, ano e modelo. Ah, não é? Formandos de 90, formandos de, esse ano vão ser os formandos de 2016. E eu tenho certeza que cada um de vocês sabe decora o ano que se formou. Porque eu sou da turma D. É que nem você falar, isso aqui é um ano 95, modelo 96, já está legalzinho, né? O carro é bacana, né? Agora peguei o carro novo, modelo 2016, 17. É mais ou menos a mesma coisa. E o que é um aluno ao longo do processo? Um produto inacabado, né? Porque só com eles entram em lotes e todos iguais, todos os que entram no mesmo período, no mesmo ano, tem que aprender tudo igual. Se ele não aprendeu, ele é um produto inacabado. É um produto defeituoso. Tá? Então, esse processo de aprendizado, onde eu vou acreditar que cada aluno vai aprender da mesma forma, do mesmo jeito, é equivalente a eu dizer para vocês que um médico receitaria um produto, um remédio para todo mundo igual. Ó, todo mundo nessa sala, eu vou receitar para vocês um remédio tal. Mas peraí, quem disse que todo mundo precisa do mesmo remédio? Peraí, se os médicos não tratam todos os pacientes com o mesmo remédio, por que nós tratamos os nossos alunos com a mesma educação? Por que damos igualmente a mesma coisa para todos eles? Esperando o quê? Que eles vão se beneficiar com alguma coisa? Por isso que vocês veem taxa de evasão enorme no mundo inteiro. A taxa de evasão de alunos é gigante. Sem falar na taxa de repetição, né? Os repetentes. Mas a taxa de evasão é gigante, fora o desinteresse do aluno. O aluno no infantil, ok, é um processo de sociabilização. Bacana. Fundo 1, ele começa a entender o mundo. Aí ele percebe o mundo, ele fala que interessante, agora eu consigo decifrar letras, né? Também é uma coisa meio questionável, né? Porque você fala que um aluno com 6, 7 anos, quando começa a alfabetização, o professor chega para ele, B mais A é Bá, C mais A é K,
ele fala, me leva para o seu mestre, né? Porque depois de 5.000 horas de televisão e 7.000 horas de internet, ele já descobriu que B mais A é Bá, C mais A é K e assim por diante. Então ele não precisa mais de você, professor, dizer para ele como você junta, né, aqueles símbolos para formar sílabas, depois palavras e tudo mais. Então ele já olha para o professor e fala assim, ei, professor, fala sério, né? Pô, já estou sabendo isso faz um tempo, né? Mas, enfim, eu preciso entender que tem alunos que já estão sabendo isso mais um tempo e outros que não estão sabendo tanto assim, apesar de terem nascido no mesmo ano. Eu não posso dar a mesma medicação para cada um deles. Aí eu falo o Paperclip Test. Paperclip Test é um negócio muito interessante. Perguntaram a pessoas o que eles fariam com clipes de papel. E eu faço isso com... Se tivesse um pouco mais de tempo, faria com vocês hoje. O que vocês fariam com clipes de papel? Pessoas criativas... Pessoas normais chegam a 10, 12, 15 ideias do que fazer com clipes de papel. Pessoas criativas chegam lá em 25, 30, né? Pessoas muito criativas chegam em 50. Gênios chegam em 200 aplicações para o clipe de papel. Quem disse que tem que ser um clipe só? Podem ser vários. A primeira limitação que a gente tem é um clipe só. Depois você começa a pensar, mas se eu tivesse vários? Então eu posso juntar vários, posso fazer muito mais coisa. Quem disse que o clipe de papel tem que ter 3 centímetros? E se ele tivesse 2 metros de altura, ele poderia ser a estrutura de uma casa? Poderia. Uau, e se ele fosse de borracha? Ele poderia servir com outro propósito? Então, um gênio chega em 200 aplicações, quando ele não se limita a pensar que o clipe de papel é um pedacinho de metal desse tamanho, que só serve para prender folhinhas juntas. Tá? Pegaram 1.500 crianças, 1.500 crianças com 5 anos de idade. Quantos delas vocês acreditam que chegaram no estágio de gênios, com 5 anos de idade? Quantos? 1.300. Vou dar em percentual. 98% de crianças com 5 anos de idade chegam no estágio de gênios. Retestaram essas mesmas crianças no estudo linear feito na Bélgica, que faz parte do livro Breaking Point and Beyond, tá? Foi publicado. 5 anos depois, aos 10 anos, as mesmas crianças, a mesma pergunta que vocês fariam com um clipe de papel. 50% delas chegam no estágio de gênios. Mais 5 anos se passaram, retestaram as crianças novamente, perguntaram o que vocês fariam com clipes de papel e 30% delas chegaram ao estágio de gênios. Conclusão, criatividade é algo que a gente nasce sabendo e vai perdendo ao longo da vida. Diferente das outras coisas, que a gente não nasce sabendo matemática, não nasce sabendo biologia, não nasce sabendo andar de bicicleta, vai aprender tudo isso, né? Criatividade a gente nasce sabendo e vai perdendo. E por quê? Porque nós aprendemos na escola que só existe uma resposta certa. Ela está atrás do livro e não pode olhar. E se perguntar para o coleguinha, isso é cola, né? Quando no mercado de trabalho isso chama colaboração, né? E se você vê alguém que faz muito bem, que você quiser fazer igual, não pode. Quando no mercado de trabalho chama benchmark, né? A gente não vai lá fazer benchmark, a gente não estuda outras empresas, outros negócios, mas o aluno não pode cooperar. E ele só pode responder uma pergunta. E de uma forma só. De uma forma linear. Né? Só tem uma resposta certa. Aí eu brinco, né? Porque o professor que entra em sala de aula, ele entra com aquela definição, então o professor entra lá, porque ele aprendeu isso, ele tem o papagaio de pirata, ele está repetindo, ele fala lá, alunos, bom dia. Hoje aula de geografia. Vamos lá. Definição. O que é uma ilha? Uma ilha é um pedaço de terra rodeado de água por todos os lados. Tomem nota, cai na prova. Aí o Joãozinho levanta a mão, sempre o Joãozinho, sempre tem o Joãozinho na escola. O Joãozinho levanta a mão, professor, mas a ilha não tem água nem em cima nem embaixo. Normalmente o professor fala, Joãozinho, toma nota que cai na prova do jeito que eu falei, né? Mas, de fato, a ilha não tem água nem em cima nem embaixo. Né? Se ele tem água de todos os lados, por que aconteceu com a ilha? Né? E o professor não sabe como responder isso. Né? Porque ele só está repetindo, porque ele é um emissor, ele não é um co-criador. Né? E o professor aprendeu isso de uma carta gráfica, onde ele tem só 2Ds, 2 dimensões. Então ele olha ali na carta, olha que tem ali o mapa, tem água de todos os lados, logo essa é a definição de uma ilha. Mas quem disse que essa é uma definição de uma ilha? Né?
Mas no livro está escrito, a resposta correta é essa, logo eu vou condicionar os meus alunos a dizer que uma ilha só pode ser um pedaço de terra ou de água para todos os lados, mesmo que ela não tenha água nem em cima nem embaixo. Então, olha só o que nós estamos criando no mundo. Aí eu brinco com vocês e digo o seguinte: essa aqui foi a capa da revista Trip, e isso daqui é uma das coisas mais chocantes, mas com base no que eu já expus a vocês, vocês vão concordar comigo. O texto aqui embaixo, eu reproduzi o texto aqui do lado, ele diz o seguinte: Marina, 20 anos de regime semiaberto. Esse é o primeiro dia de aula da vida de Marina Rodrigues Graham. Pouco menos de 2 anos de idade. Nas próximas 2 décadas, ela levantará da cama todos os dias com o destino certo: a escola. A dúvida é se esse gigantesco esforço, investimento e energia desprendidos farão de fato diferença na vida dela. A responsabilidade dessa resposta recai mais sobre o nosso colo do que sobre o da pequena Marina. Qual vai ser? É chocante imaginar que nós repetimos padrões de educação, colocando crianças dentro de um processo de escola, porque muitas dessas escolas nós estudamos, nossos pais estudaram, tá? Sem questionar o que eles estão passando por isso. E a Marina vai sair de lá falando: pai, já sei que uma ilha é um pedaço de terra rodeado de água de todos os lados. Graças a Deus não. Ela vai ter celular, ela vai ter internet, ela vai ter Google, ela vai descobrir outras coisas na vida e vai provocar os professores, e vai ser o Joãozinho da turma que vai falar: olha, não é assim, professor, porque são jovens assim que eles estão crescendo. Então, quando a gente pensa sobre esses jovens, hoje, a população de faixa etária, idade escolar no Brasil representa 22,1%. Garanto para vocês, eles são 100% do nosso futuro. É em cima desses 22% que nós estamos pautando o futuro desse país. E o futuro, quando eu digo futuro, quando a gente pensa em como criar jovens para o desafio que vem pela frente, eu tenho que ajudar o jovem a não descobrir como achar a resposta no Google. Porque existem certas respostas que o Google não traz. É fácil colocar no Google ali: como fazer um bolo de fubá. Vai surgir lá N receitas, vídeos e N coisas. Como eu resolvo o problema de imigração da Europa? Como eu resolvo o problema de fome? Como foi dito anteriormente, 1/6 da população passa fome no mundo. Não tem resposta no Google. Para dar um exemplo para vocês, o PISA, que é uma das grandes avaliações que existem hoje, mundiais, que medem mais de 60 países, em quesitos de matemática, língua materna, e agora tem outros elementos que estão entrando, que eu já vou explicar para vocês. Tá? O PISA, antigamente, o Brasil achava que ir bem do PISA era ter domínio da matemática, domínio da língua materna, né? E o terceiro ponto agora que incluiu é trabalho colaborativo. Mas para o PISA, não importa que você tenha o conhecimento da matéria, é o que você faz com a matéria. Saber que 3 vezes 3 é 9, ok. Não estou medindo se você sabe fazer cálculo matemático, 3 vezes 3 é 9. Ou você sabe conjugar um verbo, né? Eu quero saber o que você faz com isso, o que você produz com isso, o que você cria com isso. Por isso que o Brasil está ranqueado na 56ª posição do PISA, pasme, atrás de muitos outros países. Tá? Então a preocupação é esse 100% do nosso futuro, apesar de ser só 22% do que nós temos hoje. Então aí nós chegamos à pergunta, que qualquer um de nós já fez os nossos filhos, porque fomos questionados da mesma forma. Filho, o que você quer ser quando crescer? A pergunta é tão simples, mas ela traz um problema intrínseco nela, estruturante. Um jovem ou uma jovem só consegue responder essa pergunta olhando para o retrovisor. Eu só consigo dizer o que eu quero ser quando crescer, me espelhando no meu pai, na minha mãe, em alguma pessoa, num tio, num parente, em alguém que eu admiro, porque é assim que eu consigo decidir o que eu quero ser quando crescer. É o que eu tenho. Poucos desses jovens são capazes de ir além disso. E quando a gente pensa, tá? E aí eu vou dar dados para vocês, olha só. Algumas notícias de jornal e nós vamos discutir sobre o que eu quero ser quando crescer. Então, HoloLens da Microsoft entra em pré-venda no Windows 10. Isso é notícia de 2016, tá? Olha só, médico digital
de bolsa identifica centenas de doenças. Google israelense, equipe israelense do Google, Lunar, X-Prize, a primeira a assinar contrato de lançamento para a missão privada à Lua em SpaceX Falcon 9. Cheetah, o robô guepardo do MIT, agora consegue correr e pular obstáculos. Exoesqueleto biônico está à venda no Reino Unido. Google mostra novo carro que dirige sozinho e não tem volante. Pele criada por impressora 3D pode substituir animais em testes cosméticos. Uma computadora aprende a jogar videojuegos por si mesma. Impressora 3D permite que você imprima sua comida. Time paulista busca apoio para a disputa da competição de biologia sintética. Watson, computador que aprende e vai falar português. Drones com câmera, conhece os melhores modelos. E assim por diante. Só voltar. Basicamente, eu estou perguntando para o jovem uma resposta das profissões do passado, quando na verdade ele vai ter que responder as profissões do futuro. Estávamos falando de youtubers. Pasmem, existe um álbum de youtubers. E não é alguém pequeno que está fazendo, é a Panini, famosa em produzir álbuns de figurinhas da nossa época. Então, o pêndulo de novo, da álbum de figurinha para o digital, voltando para o físico novamente. Existe um álbum de youtubers, onde eles colecionam as figurinhas dos seus youtubers favoritos. O que antigamente era da Copa do Mundo, era da Fórmula 1, hoje é youtuber. Aí eu pergunto, cadê a faculdade de youtuber? Não tem. Cadê a faculdade de controlador de drone civil? Não tem. Onde é que estão as faculdades de potenciais impressora 3D que nós podemos fazer? Não tem. Então, cada vez mais nós estamos pensando em preparar jovens para aquilo que existe, não para um mundo que não existe, onde nós precisamos dar certas habilidades, competências para esses jovens, para eles poderem ter sucesso. Comunicação é uma delas. Caso contrário, sozinho ele não vai resolver nada. É uma das principais para juntar jovens nesse processo. E aí, pasmem, existe um pesquisador que apresentou esse dado outro dia. Nos próximos anos, os jovens vão ter, no seu futuro, 7 experiências profissionais, das quais está provado que somente 2 são conhecidas. Ou que ele vai sair da faculdade, vai ser estagiário, vai entrar numa prática médica, vai fazer uma coisa. Depois disso, as outras 5 são totalmente desconhecidas hoje. Como é que eu preparo o jovem hoje para o mundo que ele não conhece? Como é que eu dou habilidade para ele? Tá? E aí, quando eu penso nisso, o que o jovem teve? O jovem passou por um processo de mudança muito radical, e é o mesmo processo que nós vamos ver cada vez mais. Antigamente, na minha época, eu sou um grande adorador de música, eu colecionava CDs. Então, eu tenho lá na minha casa ainda 1.700 CDs, minha mulher quer me matar, mas não tem problema. Estou em ordem alfabética, com uma boa formação teutônica, então todos da ordem alfabética, lindos, maravilhosos. Minha mulher fala, para que você usa isso? E há uns 5 anos atrás, num amigo secreto, na empresa, eu peguei uma estagiária, uma menina jovem, e ela, naquelas plataformas de troca de mensagem, ela falou assim, eu quero tudo menos perfume e CD. E aí eu falei assim, mas por que você não gosta de música? Nunca imaginei que você não gostasse de música, talvez não gostasse de algum tipo de música. Ela me respondeu, anonimamente, claro, nessa plataforma, dizendo assim, não, porque eu não gosto de nada físico. Eu não quero ter o CD. Eu gosto da música, me dá a música, não quero ter o CD. De fato, o jovem não quer ter o CD, como ele não quer ter o DVD, porque tem o Netflix para isso, como ele não quer ter o Blu-ray, Pasme, para o jovem, quando a gente fala de modelo de sustentabilidade para ele, ele não quer a diferença em ter a posse para ter o acesso. O jovem não quer mais ter a posse, ele quer ter o acesso. Quero saber poder entrar na internet e ter todas as minhas músicas lá quando eu quiser, de preferência sem pagar nada. E eu quero poder assistir os vídeos que eu quiser, de preferência sem pagar nada. E eu quero poder jogar os joguinhos que eu tivesse, de preferência sem pagar nada. Antigamente tinha os cartuchos de videogame, ninguém tem mais videogame, cartucho. Só essa. Só que esse movimento não para aqui. Livros e carros. O jovem já não quer mais ter carro. O sonho do jovem é falar assim, quando eu fizer 18 e eu entrar na faculdade, meu pai vai me dar o carro tal, ou eu quero o carro tal. O interesse do jovem por ter carro está diminuindo. E pasme, mais uma informação. O interesse do jovem ter casa própria está diminuindo.
com 7 experiências de trabalho, eu não sei onde eu vou trabalhar amanhã, por que eu tenho que me preocupar em ter uma casa? Eu alugo. Eu não quero ter mais necessidade de ter uma casa física. Eu não preciso. Eu não tenho necessidade. Eu não preciso ter a posse. O que na nossa geração foi conquista profissional de poder ter a sua casa própria, poder ter o seu carro, e aí a preocupação de trocar a cada ano, a cada 5 anos, 3 anos de carro e botar o dinheiro de lado porque ele depreciava, não tem mais preocupação nenhuma. O jovem fala, não quero, pega o Uber, pai. Qual o problema? Pega o Uber. O pai fala, ótimo, pega o Uber. Né? Então, quando eu começo a pensar nisso, me traz uma outra reflexão, a diferença de ter posse ou ter acesso. Eles estão viajando muito mais leve por esse mundo. Os jovens precisam de cada vez menos físico. Ok, uma pegada ecológica fantástica. É interessantíssimo o que eles estão deixando. Mas para o mundo que foi construído em cima de consumo, o mundo que foi construído em cima de deter posses, extremamente questionável. O jovem já não mais quer televisão. Televisão é obsoleto para um jovem. Por que eu tenho que esperar chegar tal horário para ver o meu filme do jeito que eu quero, o meu noticiário? Acesso à internet, acesso no computador, acesso no celular. Não preciso. Rádio. Quem inventou isso? Isso é ultrapassado. Eu ponho lá no meu celular, tem rádio. Né? O maior vendedor de câmera fotográfica do mundo hoje é Samsung. Né? Não é Nikon, não é Canon, não é Samsung. Gente, nesse aparelhinho eu carrego tudo. Né? Então, fantástico. E aí eu trago uma ideia para vocês. Esse daqui é um carro autônomo, que não tem motorista. Parece muito futurologia, parece muita questão. Não, isso não está em modelo ainda de discussão, ainda é piloto. Há um mês atrás saiu um artigo no jornal da Califórnia, no LA Times, um artigo interessante sobre o mundo sem motoristas, carros autônomos. Tem vários aspectos, vou trazer alguns deles só para vocês. E o artigo é interessantíssimo. Número 1. Hoje nós utilizamos, carro passa a ser um serviço, tá? Carro passa a ser algo que eu chamo, ele vem e leva para onde quiser. Hoje, comprovadamente, em média, salvo quem trabalha com carro, profissional que depende do carro para trabalhar, em média, as pessoas usam 5% do tempo o seu carro ao longo do dia. Os outros 95% do tempo ele fica parado. No estacionamento, na garagem do carro, de casa, em qualquer outro lugar. Ou na rua. Então, esse estudo diz o seguinte, que a frota mundial necessária para atender toda a população do mundo, daqui a 20 anos, tá? Que já fizemos uma projeção daqui a 10 a 20 anos, vai ser somente de 10 a 20% da frota existente. Então, em 2026, você não pode dispensar 80% dos carros. Ai, meu Deus, a GM está ferrada. Ai, meu Deus, a Ford, o que vai fazer? O que vai fazer a Volkswagen? O que vai fazer a Fiat? O mais interessante é que esses carros, a hora que eu liberar 80%, 80% a 90% da frota, tá? E vai ser um serviço, vai acabar o posto de gasolina, não precisa de posto de gasolina. Eu vou precisar de borracharia? Não preciso de borracharia. Eu preciso de mecânico? Não preciso de mecânico. Eu vou precisar de funilaria e pintura? Não, porque os carros vão ser assim, bem mais seguros, bem menores, tá? Porque como eles vão ser controlados por sensores, eles vão ter menos colisões, eles não vão ter arranhões, não vão ter problemas que nós temos hoje de funilaria e pintura. Aí, discussões interessantes que nem estão aqui nessa foto. Para que o carro vai precisar de lanterna? Não vai. Para que o carro vai precisar de buzina? Não vai. Para que o carro vai precisar de volante? Não vai. Pedal de gás, pedal de freio? Não vai. Vocês imaginam uma cidade onde eu abro mão de todo o espaço de concessionária, posto de gasolina, todos esses fornecedores de serviço. Ainda mais, no prédio de vocês, eu moro em prédio, eu não sei o que eu vou fazer com as minhas vagas de garagem, sei lá o que eu vou fazer com o espaço. Né? Não vai ter mais necessidade. Shopping center, aqueles montes de andares de garagem, não vai ter necessidade nenhuma. Então, quando nós começamos a pensar o mundo sem carros, e eu fiz essa mesma palestra outro dia, não com essas imagens, eu falei com jovens e brinquei com eles o futuro.
primeira preocupação deles, nossa, vai acabar o emprego de muita gente. Não vai mais ter emprego desse, daquele, do cara do CT não vai ter emprego, né? Porque não precisa ninguém multar, não vai ter mais o cara do sinal, não vai ter o cara da placa, não vai ter... De fato, uma cadeia enorme de empregos vão sumir, mas uma cadeia enorme de empregos também vão surgir, que é o futuro. Então, quando a gente pensa sobre o futuro, concluindo o meu começo, segundo uma pesquisa da MTV, os jovens estão preocupados com o mundo, tá? Eles acreditam na missão de reconstruir o mundo. Deixa eu voltar aqui para cá, perdão. Tá? Eles admiram quem tenta transformar o que funciona mal, e 64% desses jovens se veem empreendendo, fazendo a diferença. E é uma grande diferença, não é mais um empreendimento, empreender somente para ser o Steve Jobs. É empreender socialmente. É impressionante, eu trabalho com muitos jovens em escolas, o que eles querem empreender para resolver problemas sociais. É um colega cadeirante, é uma horta comunitária, é um projeto da escola com uma comunidade carente, é ajudar uma família que está em necessidade. É impressionante a consciência desses jovens para o empreender socialmente. É impressionante. Então, quando a gente olha para esse mundo que traz um certo desespero pela mudança, tá? Eu digo que o futuro já começou, né? Ele já está aqui, só que ele não está distribuído igualmente. Esses jovens já estão no futuro. Tem países que já avançaram. Resta saber o que nós vamos fazer para poder acompanhar esse futuro. A mensagem é que a geração que estamos trazendo para o futuro, tá? Em meio a todas as dificuldades e brigando pelo seu espaço, para se comunicar da forma que eles se comunicam, para fazer valer as coisas que eles acreditam, tá? É um grupo que está disposto a construir um futuro melhor, porque sabe que não pode contar com grandes empresas, não pode contar com governos, que vai ter que tomar o protagonismo, ser um transformador de mudança, ser um agente nesse processo, muito mais do que a geração que esperava tudo de mãos beijadas, achando que aquele professor que dizia para ele alguma coisa, ele deveria para sempre levar aquilo consigo mesmo. É um grupo de pessoas mais questionador, mais crítico, tá? E é isso que nós precisamos desenvolver cada vez mais nos jovens, né? Então, nós temos esse grande desafio pela frente, nós temos que ajudá-los a crescer. Eu tenho certeza que esse grupo de empresários, que aqui se une pela 6ª vez, tem em mente que o que nós fazemos hoje de impacto para esses jovens é o que vai nos colocar o Brasil como um país de grande potencial no futuro. Muito obrigado, agradeço a vocês.